Fala galera, paz, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Essa aula de hoje é muito bacana e muito importante para alguém que toca qualquer instrumento dentro da igreja, tá bom? Essa aula é sobre como criar um fundo de oração, um fundo musical. E, enfim, vou dar várias dicas aqui e contextualizar muito bem qual que é a visão que você tem que ter para você fazer um bom fundo musical, tá ok? Eu vou dividir basicamente essa questão do fundo musical em dois aspectos que você precisa levar em consideração, tá bom? O primeiro aspecto, as pessoas tendem a não levar em consideração, e o segundo aspecto, as pessoas consideram um pouco mais, tá? Então vamos lá. O primeiro aspecto é a questão do contexto que você está inserido para fazer esse fundo musical. O momento, etc. Enfim, vamos pegar só ele separadamente. E o outro aspecto é o aspecto musical, musical mesmo. O que você está tocando musicalmente falando, tá? Para você conseguir fazer um bom fundo musical que atinja os objetivos que eu vou falar aqui, que eu vou citar aqui, é importante que você considere os dois aspectos, tanto o aspecto musical quanto o aspecto de contexto. Os dois aspectos você tem que levar em consideração para que esse fundo seja eficaz, tá ok? Então vamos lá, ao primeiro aspecto, que é o contexto. Tá, Thiago, mas por que isso é tão importante? Tudo é feito com um objetivo. Tudo, todas as invenções, esse violão, esse banco que eu estou sentado, a câmera que está filmando, que está me filmando aqui, tudo é feito com um objetivo. E é importantíssimo e quase que é essencial, quase que não, é essencial você levar em consideração o porquê que você está fazendo esse fundo de oração. Então, de via de regra geral, principalmente isso, poderia ser um momento num teatro, você querer fazer um fundo triste, que passe uma emoção, né? Mas dentro da igreja, de forma geral, num grupo de oração, num terço, numa casa, e assim por diante, qualquer situação que se fizer necessário o uso de um fundo musical, você tem que pensar que a sua música tem que contribuir para que as pessoas que estejam ali participando tenham uma experiência com Deus. Esse é o objetivo. Ponto. Tá? Claro que a gente pode fazer isso tocando bem, de forma sofisticada, e pode fazer isso muitas vezes de forma super simples, musicalmente falando. Inclusive, tem situações que tem que ser simples. Só que se você não levar isso em consideração, principalmente quando você passa a dominar mais o instrumento, ter mais conhecimentos musicais, mais técnica, você tende a se perder nisso e começar a só pensar em música, que é o segundo aspecto que eu citei, e esquecer do contexto. Então, quando você for fazer um fundo musical, tocar alguma coisa, é muito importante que você leve algumas coisas em consideração. Primeiro, as pessoas que estão ali. Segundo, o que está acontecendo nesse momento, porque às vezes, principalmente, não sei qual a sua realidade, mas, por exemplo, via de regra, um grupo de oração dentro dessa realidade de renovação carismática, por exemplo, tá? Aqui a ideia não é puxar sardinha para nenhuma pastoral, nenhum movimento, mas enfim, são as situações que a gente tem dentro da igreja, né? Às vezes, quem está conduzindo, às vezes você mesmo conduzindo o momento, começa a conduzir de forma espontânea. Então, às vezes, a oração fica uma coisa bem suave, bem sutil, e de repente, quando você vai ver, começa a ver uma explosão, que você tem que aumentar a intensidade, né? Tem coisas que não tem uma regra. Eu vou dar várias dicas aqui, mas não tem uma regra. Você vai ter que sentir o que o momento pede. E nesse momento, claro, que entra a espiritualidade, entra a questão da unção, de você estar aberto, pedir para Deus um direcionamento do que você está sentindo, que as pessoas estão precisando nesse momento. E que você toque com muito carinho, que você não toque para você. Não adianta você tocar coisas que você ache, nossa, que bonito eu tocando isso aqui, e de repente está completamente desconectado com o momento que está acontecendo. Então toque para as pessoas. De repente você vai tocar numa realidade que tem um monte de senhorinha parada ali, na frente, aquelas senhorinhas lá de 70 anos, 60 anos,
Pensa, nossa, o que eu poderia tocar, de que forma que eu poderia tocar que eu faria que aquela senhorinha ali tivesse uma experiência com Deus, que ela tivesse um momento de intimidade, se for esse momento. Vai ter momento que vai ser um momento de louvor, que você vai ter que tocar de forma mais explosiva, que você vai ter que tocar de forma mais, como posso dizer, explosiva mesmo. E vai ter momentos que vai ter que tocar de forma super suave, tá? Então, na parte musical eu vou dar várias dicas com relação a essa questão, mas é muito importante que você, antes de qualquer coisa musical, que você sempre leve em consideração, via de regra, eu não toco para mim, eu toco para as pessoas. E fora tocar para as pessoas, eu toco para o momento que está acontecendo. Porque aí você não fica preso. Tem gente que só toca de um jeito, sempre o mesmo dedilhado, sempre do mesmo jeito, não consegue mudar. E vem disso, porque ele não está pensando no contexto que está acontecendo naquele momento ali. Ele está pensando só no momento dele agora, na música dele, pronto, acabou. Conheço vários músicos, inclusive profissionais, que tocam comigo em vários lugares, que infelizmente pecam muito, pecam que eu digo é de errar, né? Nessa questão de não prestar atenção nas pessoas. Ele começa a tocar lá do jeito dele, um monte de acorde, um monte de coisa, mas você fala, meu, ele não está levando em consideração o que está acontecendo. Ele não está ouvindo o que quem está conduzindo o momento de oração está falando, tá? E é importante também você participar junto. Eu tenho uma experiência minha que eu tento fazer, que é tipo assim. Primeiro, a gente tem que separar. Quando você está servindo, você tem que participar de uma forma diferente. Imagina um cameraman num jogo de futebol. Imagina, você é brasileiro e tá lá, final do Brasil na Copa do Mundo, você tá... se você é um profissional, você tá assistindo o jogo, mas o seu foco tem que ser filmar e realizar o que você tá fazendo do jeito certo. Esse é o objetivo principal, tem que ser. Você não pode, você já estava assistindo um jogo de futebol na TV, teve o gol, você viu uma câmera caindo no chão e todas as câmeras caindo e todo mundo saindo correndo, não. As pessoas que estão trabalhando, ela tem que ter foco, atenção naquilo. Então você, quando você está atuando, é mais ou menos essa... Você participa do momento, mas de uma forma diferente. Mas você precisa participar do momento. Então você está tocando num momento, está fazendo um fundo de oração, alguma coisa, é importante que você esteja olhando, vendo o que está acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Meio que ir orando junto, pedindo para que Deus use da sua música nesse propósito, que Deus te inspire a tocar o que Ele quer que você toque, sabe? Só uma observação também disso, né? Isso é uma coisa que confunde muito as pessoas. Tem gente que, já que Deus vai me inspirar, eu não preciso fazer nada. Não, você vai fazer tudo o que eu sugeri na segunda parte aqui, e aí sim, você com várias opções na mão, você se abre a sensibilidade de querer tocar, de querer ou dedilhar, ou fazer uma levada, de acordo com as possibilidades, tá bom? Então, encerrando essa primeira parte de contexto, toda vez que você for fazer um fundo musical, alguma coisa, conduzir um momento de oração tocando, você precisa levar em consideração todas essas questões. Vamos agora para o segundo aspecto, né? Poxa, agora eu quero saber como que faz o negócio, esse monte de coisa aí, mas tudo isso é muito importante. Mas vamos lá. Quando a gente pensa, principalmente quem está começando a tocar, aprendendo, quando a gente pensa num fundo musical, inclusive as pessoas, às vezes, eu lembro que quando eu estava começando a tocar, chegava a pessoa que estava com os grupos de oração, virava para mim e falava assim, faz um dedilhado aí. Aí você já pensa, não, para eu fazer um fundo musical eu preciso dedilhar. Já começa por aí, às vezes não. E às vezes a pessoa começa a fazer um dedilhado que fica... Meu, é umas coisas que você tá dedilhando, mas o negócio é tão seco, tão sem dinâmica, tão fora de contexto, que tem coisa que você não consegue rezar com o negócio. Tá dedilhando? Tá tocando? Tá, mas era melhor que não estivesse tocando, tem casos, tá? A música, ela é arte. E a arte, ela é sentimento, né? A arte de uma forma geral, ela tem o poder dela vai em lugares que o seu consciente não alcança. Por isso que a música é tão útil dentro dessa realidade da igreja. Teoricamente nem precisaria.
precisaria de música, mas a música ela ajuda, ela incentiva, ela facilita esse processo, mas desde que seja bem feita, tá? Então, esquece esse contexto de que para você fazer um fundo você precisa ficar dedilhando, não necessariamente, tá? Por exemplo, vamos imaginar que está num momento assim, calmo, sereno de oração, que você vai fazer um fundo musical. Tem coisas que tocar isso aqui eu já acho super legal, por exemplo. Que já mudando a harmonia já vai para uma outra parte. Só o fato de você tocar os próprios acordes já é um fundo de oração. Eu tô tocando para vira um dedilhado, eu poderia fazer dedilhando, mas ó, você vê que só isso aqui já fica legal? Então qual que é a dica em cima disso? Tem casos que a pessoa vira para você e fala, faz um fundo aí. Você fica, mas que música que vai tocar depois? Por quê? E tem casos que você está dentro de uma música que começa a acontecer um momento de oração, a pessoa começa a conduzir, que você continua tocando, tá? Sempre que você está numa música, acaba sendo mais fácil, porque você meio que continua seguindo o que a música está sendo tocada. O mesmo tom, as mesmas progressões de acordes, eu vou dar algumas dicas sobre isso aqui nessa aula. E tem casos que a pessoa manda você tocar qualquer coisa. Uma dica, é sempre legal você tentar observar, se você começa a tocar e depois vai tocar uma outra música, que música seria a próxima que ia tocar, porque você já vai tocando na mesma tonalidade. Depois a pessoa decide cantar a música, você só prepara ali para ela entrar cantando, ela já entra cantando. De repente acerta um pouquinho a questão do ritmo, né? Mas é ruim quando você está num tom com... Não tem problema, dá para contornar facilmente isso, mas você está num tom completamente diferente, tocando de um jeito diferente, a pessoa, agora a música tal, aí você tem que parar, mudar o tom, dar aquele choque, ficar todo mundo olhando, aí depois entra na música. Para evitar isso, se tiver condições, é legal você tentar ver que tom que seria a próxima música, qual seria a próxima música, tá bom? Vamos imaginar que nós estivéssemos tocando uma música que... pensar uma música aqui que a gente inclusive já viu dentro da oficina. Quero mergulhar nas profundezas, né? A gente já viu. Imagina que eu tô tocando a música, né? Vem da parte do... Doce Espírito Santo de mim. Primeira dica, qualquer tom que você está tocando, uma sequência que vira quase que uma sequência neutra para depois você ir para qualquer lugar, seria você tocar uma sequência com o primeiro grau e o quarto grau. Em qualquer tom. No caso aqui eu estou em Mi, seria Mi. E Lá. Volta de novo. Que inclusive, coincidentemente, é mais ou menos a música Estou a Esperar, que a gente viu algumas aulas atrás, né? Imagina uma sequência universal. Imagina que eu estivesse tocando essa mesma música em Sol. Tocar Dó. Isso aqui é um Dó com nona, tá? Poderia ser o Dó normal. Nesse caso dessa música, geralmente no refrão, inclusive do jeito que eu sugiro vocês tocar, vocês já estariam tocando meio com uma certa batida. Então o que você faz? Você pode diminuir a dinâmica
mas ainda assim continuar tocando com batida. Se estivesse em Mi, voltando para Mi, deixa soar um pouco. Digamos que você sinta, volta à primeira parte que eu falei de contexto. Você sinta que seria bacana se o momento descesse, se o que você está tocando, você descesse um pouco mais ainda. Então o que você faz? Você muda o recurso. Em vez de tocar com batida, você passa a tocar em caráter de dedilhado. Tá? Então tava aqui, né? Vou descer mais um pouco. Mistura aquela levada que a gente já viu, né, com dedilhado, para não ficar o tempo inteiro tocando a levada, que isso aqui meio que não é um dedilhado, já é uma levada, né, ô? Então dá umas puxadinhas de vez em quando. Só de você arpejar as notas, já vira, mas de fazer todas as horas iguais já fica chato também, ó. Já fica chato, na minha opinião, assim. Então eu gosto mais de alguma coisa... meio que imprevisível mesmo. Você vai usando, você já sabe que quais os recursos que a gente tem de dedilhado. Você tocar ascendente, você tocar descendente, você pode migrar, você pode tocar duas cordas separadamente. Então você vai usando esses recursos. Vai vendo o que te agrada mais. Tá? E você vai montando. Dica: quanto mais suave você quer que soe, porque isso a gente controla, tá? Quem toca esse instrumento é você e sou eu. Ele não toca sozinho. Então ele toca o que a gente quer que toque. Você quer um fundo mais suave? Você que usa. Qual que é a dica para um fundo mais suave? Não só a dinâmica. Você pode tocar mais devagar. E a outra dica é você reduzir a quantidade de notas. Você pode tocar super devagar, você ficar tocando. Não soa suave, você está pondo muitas notas, você toca. Tá certo? Então, essa questão de você controlar essa parte da dinâmica das coisas e de você reduzir a quantidade de notas. Você está tocando uma música que é batida, você vai migrar, vai passar por uma parte de um fundo, meio que continua com a levada. Outra coisa, você está aqui, um fundo bem suave, né? Por exemplo, você vê que a pessoa começa, por exemplo, né? Fala com as suas palavras, vai agradecendo, sei lá, tô um momento hipotético de oração aqui, né? Você vê que tá crescendo, você começa esquentando com a música. Você já volta quase que pro estágio que estava antes. Até que se for o caso, você já praticamente entra. Mesmo com a levada, também é um fundo de oração. Só que lembra da primeira parte que eu falei de contexto? Dependendo do contexto, vai se aplicar você tocar com levada ou você tocar fazendo dedilhado usando essas coisas. Bem, continuando aqui, essa questão nossa, né?
Essa dica que eu dei do Mi e do Lá é muito bacana, tá? Só que ao mesmo tempo, por vários momentos, se torna enjoativo. Do Mi e do Lá não, né? De você tocar o primeiro e o quarto grau do campo harmônico. E pô, e como que você pode pensar em outras coisas? Aí começa a entrar essas questões que a gente fala, né? Que até no terceiro módulo, os conhecimentos eles começam a se juntar, se unir, né? A maioria das músicas, também não é uma regra, né? Mas tem várias músicas que ela tem, por exemplo, parte A, parte B e o refrão. Ela tem partes diferentes de uma mesma música. Então você pode começar a mapear essas outras harmonias e colocar dentro do seu fundo musical, tá? Ou até mesmo, claro, se você está tocando uma música que de repente ela tem outras harmonias, você pode aproveitar a harmonia da própria música. De repente você está tocando uma música, imagina você está tocando uma música que a música fosse só Mi e Lá, vamos mudar de tom, que ela fosse Lá e Ré. E fosse Ré, né? Certo? Pô, a música é só isso, não tem problema. Se o tom da música é Lá, você tem, entre aspas, todo o campo harmônico de Lá para você criar outras harmonias, outras possibilidades. Ou você pode simplesmente pensar em sequências de outras músicas que você conhece. Tá? Você pode tanto pensar, às vezes, numa música mesmo, ajuda a facilitar você ter outras ideias, como às vezes você pode pensar já nas progressões que funcionam. Eu já penso na progressão direta. Se eu estou em Lá, eu já sei outras progressões que funcionam. Tá? Então, por exemplo, se eu estou em Lá, uma coisa que é muito legal, você ir para o relativo menor. Lembra a escala relativa que nós vimos no segundo módulo? O tom é Lá, qual que é o acorde relativo de Lá? Vai ser o Fá sustenido menor. Tá? Então você pensa em tocar uma sequência menor. Por exemplo, Fá sustenido menor, Mi e Ré. De novo, Fá sustenido menor. Mais uma vez. Poderia tocar e Mi. Volto de novo para Lá. O que eu fiz? Eu dei uma variada aqui, musicalmente falando. Claro que aqui eu não estou colocando muitos contextos, né? Mas foi um jeito de variar. Então imagina você está tocando uma música que foi lá, acabou. Aí vai começar o momento de oração, né? Você veio. Aí Ré, quarto grau. Na dúvida, vem sempre pra cá. Te dá um tempo de você pensar. De novo, Lá. Beleza, digamos que aqui eu ia cair a dinâmica porque precisou. Você sentiu que tá muito, o fundo tá muito, com muita intensidade para o que você quer, desceu. Mesmo acabei de descer, eu poderia ir para outra sequência. Que eu usei uma inversão, coisa que eu conheço, né? O que acontece? Beleza. Com o conhecimento de possibilidades, agora você começa a pensar em música também. A gente já deu a contextualização primeiro, de você pensar nas pessoas, pensar no momento que está acontecendo. Agora, dentro disso, tem várias coisas que a gente pode fazer. Pô, mas eu tenho que sempre tocar essa sequência nessa ordem? Não. Por exemplo, em Lá, uma sequência que é muito usada também pela partes B da música, por exemplo, seria Fá sustenido menor, Dó sustenido menor e Si menor, por exemplo. De novo, Fá sustenido menor.
Já mudei. Poderia voltar para outra. Mi. Vim descendo. Bem, aqui eu estou pensando só em possibilidades harmônicas. Então, com o campo harmônico muito bem armado na mão, bem dominadinho, e você pensando com progressões na mão, você consegue fazer toda essa dinâmica, né, de como fazer um fundo, de pensar em contextos, e a partir daí não tem limite. Não tem limite às possibilidades. Você pode pensar em outras músicas, outras ideias de dedilhado, né? Eu vou passar algumas coisas de solos mais pra frente, que tem coisas que você pode tocar outras ideias, por exemplo, que a gente não viu isso, não faz tanto sentido, mas eu já vou falar agora, porque quando a gente começar a ver um pouquinho mais de escalas, ideias de improvisação de frase, você já sabe que você pode colocar. Por exemplo, qualquer coisa de musicalidade, igual eu falei, a gente tem um contexto e tem a parte musical. Você considerando o contexto que está acontecendo, você pode tocar qualquer coisa que você acha que é bonito, que aquilo vai soar bem para o momento. Então tem coisa que às vezes está tocando, por exemplo, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Ré. Por exemplo aqui, sugeri uma coisa aqui, tendo domínio de escala. E assim por diante. Não é porque é um fundo de oração que você tem que só dedilhar. Pode fazer levada, dependendo do contexto. Pode tocar com a mão. Estou tocando tudo com a mão. Poderia ser com paleta, poderia dedilhar com paleta. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aí no material de apoio algumas sequências, tá bom? Não vou pôr em tudo quanto é tom, não. Tonalidade a gente já estudou. Eu vou pôr algumas sequências que eu julgo ser bacana e bonita para estar usando um fundo de oração. Você vai tocando as sequências e você vai ouvindo. Por exemplo, toquei uma sequência que ela faz um sentido melódico que é diferente. Então o que é legal você fazer? Você pegar sequências diferentes, inclusive eu vou deixar algumas. Qualquer música que você souber tocar e que você acha a sequência bonita, você pode ir catalogando essas sequências para você ir usando em outros lugares, tá bom? Então eu vou deixar algumas aí, mas a ideia é você ir nesse caminho de entender essa progressão, para em cima disso você vir usando nos momentos que você achar legal de acordo com o seu gosto musical e assim por diante. Então, ó, pega direitinho essas sequências aí, né? Mapeia direitinho, tenta tocar em outros tons, testa, né? E essas sequências é algumas sugestões minhas. Algumas, né? Tem várias outras coisas que dá para ser usado também. Inclusive, qualquer música que você aprender nova, que tem alguma harmonia, alguma frase, alguma ideia que você acha legal, você consegue pegar essa mesma ideia e aplicar em outros lugares. Claro que o legal é que você mude um pouco, que não fica um negócio tão... Se é uma ideia muito marcante, idêntica de uma música, que você mude um pouquinho, né? Mas que você vai montando a sua biblioteca de ideias, de harmonias, e que nessas situações você vai usando. E todas as outras coisas que a gente for pegando na oficina, é a mesma coisa, né? Desde que você
leve em consideração o contexto que nós falamos no começo da aula, você pode aplicar qualquer coisa. Você levando em consideração isso, se preocupando em qual o objetivo no momento, se preocupando com as pessoas que estão ali, com certeza com esse filtro, tudo que você tocar vai estar de acordo e vai contribuir com que as pessoas rezem e vai virar um fundo de oração, um fundo musical bem bacana, bem bonito, que com certeza vai contribuir e ajudar as pessoas a rezarem, tá bom? Então é isso aí, espero que tenha gostado, espero que essa aula ajude, né? O grosso é isso aqui, inclusive muito do que tem aqui, nunca vi ninguém falando, as pessoas não ensinam, as pessoas não sabem, tá? Então é pegar esse conceito, esse conteúdo e a partir daí começar a aplicar, começar a testar, começar a usar de acordo com a sua realidade, tá bom? Um abração, a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe.